Esse episódio faz parte do projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura do município de Porto Velho, Fundo Cultural. PPcast. 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 Oi! Bem-vindo ao PPcast! Eu sou Carol Zemuner. Eu sou Isabela Lima. E esse é o podcast PPcast para vocês. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre um assunto que eu, particularmente, tenho muita curiosidade e desejo de entender melhor. Até porque sou uma das atingidas por ela. Imagine quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa ou falar sobre algum assunto em público, mesmo estando preparada por puro medo, por entender que não era boa o suficiente. Ou mesmo das vezes em que protelou ao máximo a execução de uma atividade, preocupando-se diariamente com ela. E quando foi fazer, fez correndo para poder terminar depressa, só para se livrar logo. Tem também aquela atividade que você fez e foi elogiada por ela, mas que na sua cabeça só deu certo porque você deu sorte. Agora, tenta computar aí com você. Quantas vezes você repete esse comportamento? Ele te aflige? Você deixa de aproveitar e criar oportunidades por causa disso? Quantas vezes por dia, semana ou mês você questiona a sua capacidade de produção? Confesso que insisti muito com as minhas companheiras de jornada, Isabela e Virgínia, para trazermos o tema ao PPcast, porque além de pouco explorado, agrega um conjunto de sinais que muitas vezes nos acompanham desde a infância, na construção da nossa assertividade e empoderamento, e por isso é chamada de síndrome, e acarreta essa sensação de que os frutos do nosso trabalho são resultados de uma grande fraude. A síndrome da impostora acomete mais mulheres, tendo reflexo ainda maior nas manas negras e periféricas. Por isso, esse tema será tratado hoje, né, Bela Bela? Para a gente buscar entender melhor como ela acontece e nos equilibrarmos nessa corda bamba que é a vida. É verdade, Carol. Essa síndrome tem afetado mais as mulheres e tem relação por ocuparmos hoje espaços que historicamente foram negados a nós. E apesar dos avanços em representatividade, ainda nos sentimos desconfortáveis quanto à nossa competência. E para conversar sobre este tema tão importante, convidamos a doutora Esther Miriam Braga Salles Lucas, ela que é psicóloga clínica, atuante na área de redução do estresse e transtorno de ansiedade, com base na terapia cognitiva comportamental, com crianças, adolescentes e adultos. Seja bem-vinda, Esther! Oi, meninas! Estou muito contente de poder compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento, das minhas experiências com vocês. E, inclusive, assim, eu acho que foi assim, o universo falando, ó, chama ela, porque ela tem experiência pessoal, inclusive, a respeito desse conteúdo. Então, vou aqui compartilhar experiências pessoais e profissionais e espero agregar um pouquinho com cada uma. E eu já vou iniciar te perguntando. Como se conceitua a síndrome da impostora e o que desencadeia essa síndrome nas mulheres? Sabe quando alguém faz um elogio pra gente e a gente responde assim, imagina, que é isso? É uma coisa que todo mundo vai fazer em um momento ou outro e ok, né? Mas sabe quando isso passa de apenas uma, formalidade, banalidade social e começa a realmente fazer sentido, tipo, caramba, realmente, eu acho que eu não mereço isso, não é tudo isso, eu não sei como que eu cheguei aqui, caramba, o que tá acontecendo? Sabe esse sentimento de, tipo, eu acho que eu não mereço tudo isso? Basicamente é isso que é essa síndrome do impostor, que é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, mas se a gente for pensar no âmbito, no contexto feminino, do que é esperado das mulheres, o papel da mulher dentro da sociedade, gente,
isso complica ainda mais. Porque a gente vai pensar o seguinte, o que a mulher tem que fazer, né? O que as pessoas têm que fazer? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu tenho que me destacar na minha profissão, eu tenho que tentar ser o melhor que eu posso, isso e aquilo, e beleza, ok, a gente tem que de fato dar o melhor que a gente pode. Só que eu vou ter ao mesmo tempo muitas coisas dizendo que eu não posso, e que eu não consigo, e que eu não estou me esforçando o suficiente, sabe? E aí que isso vai minando essa minha autoconfiança, esse meu senso de que caramba, eu posso. E aí tá estritamente relacionado à autoestima, sabe? Tem coisinhas que me fazem me sentir inferior, sabe? E aí pensando nessa questão social também, sabe? A gente pode até pensar, não, mas eu sei que essas coisas não fazem sentido, como que eu vou deixar essas palavras me afetarem? Desculpa, mas sim, em algum momento a gente vai deixar. Porque não é uma questão consciente, assim. Eu sei que eu não sou capaz, eu sei que realmente eu nunca vou dar conta disso. Não é um pensamento consciente. É aquela vozinha que surge ali das profundezas da nossa consciência, sabe? Que vão estar carregadas dessas crenças, desses preconceitos históricos e culturais que vão dizendo que eu posso não ser tudo aquilo. Então, se a gente for parar para pensar, a síndrome do impostor está muito relacionada à autoimagem que eu crio sobre mim, que não surgiu do nada. E se a gente for pensar ainda fazer um outro recorte, pensando nessa questão das mulheres, para as mulheres pode ser muito mais complicado. Vamos pensar para mulheres negras, então, ou para outras que a gente pode considerar como minorias. E eu falo por experiência própria, por isso que eu falei assim, gente, se foi o universo, assim, para me propiciar um momento terapêutico. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela sempre falava, assim, de uma maneira super positiva, no sentido de incentivar, tipo, Esté, você tem que se esforçar 2 vezes mais. Esté, o mundo é complicado, Esté, dessa forma. E beleza, e isso me incentivou a estar onde estou hoje, sabe? É claro que tive muitas oportunidades, eles me apoiaram, assim, meus pais, né, de uma maneira, assim, muito importante. Só que isso fica ali no meu subconsciente que, pode não ser o suficiente. Talvez você tenha que se esforçar um pouquinho mais. Olha, será que realmente está valendo a pena isso que você está fazendo? Será que realmente está sendo importante? Será que realmente vai ter o reconhecimento que você quer? E aí, sabe, aquilo vai minando, e se a gente não estiver atento, isso pode começar a trazer essas consequências como uma síndrome da impostora. Interessante, Esté, a forma como você explicou, e por isso precisamos estar atentas para quando essas vozes surgirem. E aí eu te pergunto, quais são os sentimentos e as emoções frequentes em um episódio de fraude ou síndrome da impostora? A gente não entende as coisas como a gente entende do nada, sabe? Dentro da psicologia, da abordagem que eu sigo, a gente tem um triângulozinho, vamos pensar numa tríade: pensamento, sentimento, comportamento. A forma como eu penso vai influenciar na forma como eu me sinto e, consequentemente, vai me trazer uma reação comportamental. Então, pensamento, sentimento, comportamento. A minha interpretação sobre um fato, e essa interpretação vai estar baseada em todas essas crenças, esses preconceitos, essas ideias preconcebidas que eu vou desenvolvendo ao longo da vida, elas vão influenciar para que eu tenha essa interpretação. Então vamos pensar, as meninas me chamaram para participar do podcast. Dependendo de como eu tenho me sentido, de como essas ideias elas estão para mim, eu posso acabar tendo comportamentos de autossabotagem. Eu vou me comportar de uma maneira que reforce esse pensamento que a gente chama de pensamento distorcido, de um equívoco, um erro de pensamento. Como? Eu posso pensar assim, caramba, eu acho que elas estão esperando uma coisa, mas eu acho que elas não conhecem meu trabalho direito, não vai ser o que elas estão esperando. E aí eu posso justamente recusar o convite, porque, enfim, não vai ser aquilo.
E isso, tipo, como é que eu vou ser reconhecida? Como é que eu vou ter um trabalho bacana se eu não me apresento, sabe? Então isso acaba sendo autossabotagem. E existem vários tipos de distorções, e eu não sei como, se a gente pode fazer isso em outro momento, mas eu tô até pensando em trabalhar isso no meu Instagram. Mas de apresentar esses pensamentos distorcidos que todo mundo vai cometer em um momento ou outro e a gente não percebe. Sabe aquela vozinha que fala com a gente? Não é um pensamento consciente, tipo, eu vou pensar isso. Não, é algo que simplesmente surge, sabe? Então a gente tem várias distorções de pensamento, tipo a leitura mental, que é isso, eu acho que elas estão pensando isso de mim. Ou o filtro negativo e a desqualificação dos aspectos positivos. Eu desmereço tudo de bom do meu trabalho, do que eu faço, do meu desempenho e foco só naqueles pontos negativos, naquilo que não tá tão legal. Eu acabo me comparando muito de uma maneira injusta com outras pessoas que fazem parte ali, sabe, do meu nicho, daquele contexto onde eu estou presente, sabe? E enfim, tem muitas outras distorções de pensamento também. É como se eu estivesse vendo a realidade, mas de uma maneira um pouquinho equivocada. É como se eu estivesse com uma lente de óculos que tá embaçado. Eu tô vendo, mas eu não tô vendo direito, sabe? E é essa a ideia, que a gente aprenda a reconhecer esses pensamentos. Porque a gente pensa e a gente reage automaticamente. E isso é um problema, porque nem tudo que a gente pensa ou nem tudo que a gente sente é verdade. Então a gente precisa entender que às vezes um pensamento é só um pensamento, um sentimento é só um sentimento. Então eu vou ter esses sentimentos de incapacidade, de não pertencimento, de frustração, de inferioridade e tudo mais, mas eu preciso ver, faz sentido isso? Porque muitas vezes realmente não faz. Entendi. E como esses episódios reverberam no cotidiano da pessoa? Se eu tenho essa ideia, né, e aí vai muito dessa questão da distorção de pensamento que está em voga ali, que está presente, né, que está dominando a situação. Eu posso acabar deixando de aproveitar oportunidades, né, como no exemplo anterior que eu dei, porque eu acho que eu não vou dar conta, porque não vai ser da maneira que eu espero, que vocês não vão gostar e tudo mais, então eu acabo deixando de aproveitar oportunidades que seriam benéficas a mim de alguma forma. Por outro lado, eu também começo a aceitar situações que não são tão agradáveis assim, mas porque eu acho que aquilo é o que eu consigo, sabe? Eu não vou conseguir nada melhor. Então eu acabo me submetendo a situações tanto de trabalho como de relacionamentos que, tipo assim, são aquelas coisinhas meio ou coisas realmente bem desagradáveis, mas porque eu acho que é aquilo que eu mereço de certa forma, sabe? Que eu não consigo nada melhor. E isso é muito duro, sabe? Isso é uma coisa muito cruel consigo mesmo. Mas é uma coisa que acontece, e muito, né? E outra questão também que é muito comum a gente perceber nessa alteração de comportamento é o aumento da ansiedade e de como ela se manifesta nas nossas ações. Porque se eu me sinto inferior, se eu me sinto incapaz, eu preciso me esforçar muito mais, sabe? E aí tá muito relacionado ao perfeccionismo também. Eu preciso estar sempre alerta, eu preciso sempre estar ali atenta às questões, e isso vai me fazer ter uma série de reações às vezes não tão agradáveis. Eu posso exigir demais de mim mesma e aí começar a ter atitudes não saudáveis, como não dormir direito, como não ter uma alimentação adequada porque eu vou estar tão focada naquilo que eu tenho que fazer. Eu posso ter problemas de relacionamentos, porque assim, eu posso perceber que, sei lá, uma pessoa não fez aquilo que eu achei que deveria ser. Enfim, uma série de situações que, por eu achar que eu preciso estar muito atenta àquilo, eu vou me desgastando muito, sabe? Eu vou dando mais do que eu deveria, mais do que aquela situação permitia, e aí eu tenho uma série de consequências, não somente comportamentais, mas também emocionais e físicas, porque adoece, sabe? Eu começo a ficar mais cansada, eu começo a ficar mais irritada, eu começo a ficar mais suscetível a doenças. E aí, como a gente vai perceber, esse comportamento, essas situações que vão sendo desencadeadas acabam reforçando justamente aquele pensamento inicial de que, olha como é que eu tô, como é que eu vou conseguir alguma coisa melhor, sabe? Então é importante a gente estar atento a esses comportamentos também, porque a gente comete autossabotagem e a gente não percebe, a gente acha que é todo o universo que está conspirando contra a gente, quando é a nossa própria ação que está se voltando contra a gente.
Nossa, mana, essa síndrome, ao minar a nossa autoestima, acaba refletindo em tudo. Então, como controlar a comparação com outras realidades que são facilitadas pelas redes sociais e nessa pandemia, como segurar a onda da voz impostora, evitando o julgamento e a autossabotagem? Não tem como a gente não se comparar. A gente fala assim, ai, não se compare. A gente vai, ai, não cria expectativa. A gente vai criar, sabe? A gente não tem como controlar o nosso pensamento, o nosso sentimento dessa maneira. É uma reação involuntária. A gente vai pensar, a gente vai olhar para aquela pessoa ali, tipo, caramba, olha só como ela está, olha só onde ela chegou. E automaticamente a gente vai se ver no lado oposto. Porque a gente só se reconhece a partir do momento que a gente vê o outro. Tipo, olha só, nós somos diferentes ou nós somos iguais. E isso vai criando esse nosso senso, sabe, de autoimagem. Eu vou me percebendo por meio do outro. Só que qual é o problema disso? Quando eu não percebo, quando o outro é diferente, eu não percebo que ele é diferente por uma série de situações e que não faz sentido eu esperar ser aquela mesma coisa, sabe? Tipo, caramba, olha só a fulana ali naquela rede social conseguindo fazer um monte de coisa. Tipo, a gente tá numa pandemia, numa crise, mas ela tá aumentando as rendas dela, tá fazendo isso, aquilo. Parece que assim, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela e eu tô aqui morrendo. Vamos pensar, por que fulana consegue ter acesso àquilo? Por que ela tá conseguindo se desenvolver daquela forma e eu não? Qual é a diferença social, socioeconômica, a questão de apoio, de suporte social? Então, pensar tudo isso. E será que aquilo que eu tô vendo é realmente daquela forma? Sabe? Será que ela realmente tá tão bem assim? Então, é algo que a gente tem que pensar. E também a gente tem que... se eu percebo que, principalmente nessa questão de rede social, né, de mídia, se eu percebo que uma pessoa que eu sigo, se um canal, um estilo de vida que eu estou acompanhando, ele está mais me gerando mal-estar do que uma sensação boa, se eu estou me sentindo mal, desconfortável, quando eu estou em contato com aquilo, é hora de reavaliar. Porque, assim, olhar para alguém como uma motivação, tipo, caramba, olha só que legal que ela está conseguindo, olha só que bacana isso. Como é que será que ela conseguiu? Eu vou tentar e tal. Como uma motivação, como uma inspiração, perfeito. Mas quando eu olho pra essa pessoa, eu fico tipo, caramba, por que ela tem? Por que ela consegue? Eu não, nossa, eu sou um lixo. Sabe? Quando eu já me coloco lá no fundo do poço e enalteço demais essa pessoa, né? Então, esse é um problema. E a gente tem que deixar de consumir esse tipo de conteúdo, porque não vai agregar em nada, sabe? Esther, explica pra gente quais ferramentas podem ser usadas para superar sensações e sentimentos causados pela voz da impostora? Já que a gente percebe que estar em contato com pessoas que acabam, né, mostrando esse lado mais negativo nosso, já que a gente entende que o não aceitar desafios acaba corroborando com essa sensação, que a gente acaba tendo comportamentos de autossabotagem, a partir do momento que a gente reconhece o nosso comportamento, aquilo que está sendo danoso, a gente tem que fazer justamente o contrário, sabe? É buscar primeiro pessoas que nos apoiem, não no sentido de apoiar, assim, pessoas próximas muitas vezes, mas pessoas que sejam inspiração, que estejam ali nessa mesma sintonia, sabe? Assim, eu quero o melhor para mim, eu quero ter a melhor vida que eu puder, não necessariamente a vida do outro. Eu quero estar mais seguro de mim mesma, eu quero ser capaz de lidar com todas as situações. Então, se cercar dessas pessoas é uma ótima estratégia, porque não adianta nada ficar com aquela pessoa que só vai te derrubando, que só vai criticando os teus erros. Então, sempre que você perceber essas pessoas, tenta se afastar, porque elas não vão agregar, né? Uma outra questão muito bacana que a gente pode pensar é se preparar. Porque já que eu percebo que eu tenho algumas dificuldades e que talvez não seja bom bastante, só me lamentar não vai adiantar nada, sabe? Então, vou atrás. Eu sei que eu vejo que a minha fala, a minha oratória não é tão bacana,
Então, vou atrás de um curso de oratória. Eu vejo que eu tenho dificuldade em convencer as pessoas, em questão das habilidades sociais, então vamos fazer um treinamento de habilidades sociais. Eu vejo que eu não me sinto tão preparada na questão de conteúdo, daquilo que eu preciso me apresentar, lidar no meu trabalho, então vamos estudar mais, sabe? Procurar as soluções, porque às vezes a gente fica paralisada ali pelo que está acontecendo e a gente não percebe que tem solução, sabe? Que tudo se resolve de uma maneira ou outra, pode até não ser do jeito que a gente quer ou na hora que a gente quer, mas se resolve. Então vamos procurar trabalhar nessas debilidades que a gente percebe, sabe? Porque a gente não é perfeito, não tem como ser perfeito. Então, realmente tem coisas que não vão ser tão agradáveis ou tão favoráveis. E aí que a gente precisa também tentar lidar com tudo isso, né? Aceitar, né, que a gente não é perfeito, mas também lidar com aquilo que a gente pode lidar. Se eu posso melhorar, por que não, sabe? E desenvolvendo esse sentido de autoeficácia. O que seria isso? É perceber que, cara, eu consigo, olha só, tá dando certo, não é tudo isso. E como é que a gente consegue isso? Agindo. Porque se eu não agir, eu não ganho experiência, que a gente chama de experiências de domínio. É passando pela situação que eu vou aprendendo como é que faz, sabe? Então, se eu não agir, a situação vai permanecer a mesma. Então, eu tenho que procurar evidências, primeiramente, que comprovem isso, ó. O que de fato eu preciso melhorar? Sabe, será que eu realmente estou tão ruim assim? Deixa eu procurar as evidências. Mas não, as pessoas me chamam para isso, isso e isso. Elas me têm como referência nisso, nisso e nisso. Então, talvez não esteja tão ruim assim. Evidências. E o que é uma evidência de que realmente eu preciso melhorar alguma coisa? Daquela vez eu não consegui fazer tal coisa. Ou sempre que isso acontece eu não sei reagir muito bem. Então vamos trabalhar essas questões, sabe? Agir de uma maneira coerente, ter consciência de si. A gente fala de aceitação, achar que é tudo lindo e maravilhoso. Não, é entender as nossas potencialidades, as nossas dificuldades e aprender a manejar tudo isso da melhor maneira possível. A gente vê que o autoconhecimento é um caminho fundamental para o amor próprio. E com isso, como ter consciência da síndrome da impostora? Ao mesmo tempo que a gente se empodera, como a gente pode não cair em outra síndrome conhecida como a da abelha rainha? É importante a gente estar atenta porque, na verdade, isso nada mais é do que o outro lado da mesma moeda, sabe? Quando eu tenho essa ideia de determinadas coisas, como eu tenho crenças com ideias fixas, tipo, eu sou assim, as coisas são assim, as pessoas são desse jeito, eu acabo desenvolvendo estratégias para lidar com essas situações. Então, já que eu me vejo como inferior, ou já que eu me vejo como não suficiente, eu posso acabar de novo inconscientemente desenvolvendo uma estratégia compensatória de que eu vou me inflar, eu vou ser melhor, eu vou ser a abelha rainha no caso, sabe? E aí que também é outro problema, porque ninguém é total erro, total, é uma negação total, assim como também ninguém é perfeito e excelente, linda e maravilhosa, sabe? Então, ter essa consciência de si é muito importante. Cara, por que eu tô agindo desse jeito? Por que eu quero tanto provar para os outros que eu consigo? Por que quando eu vejo uma pessoa que tá numa situação um pouco mais vulnerável, uma situação mais frágil, eu faço questão de pisar em cima e de mostrar o quanto que eu estou melhor, sabe? Para tudo na nossa vida, a gente precisa ter essa consciência do que eu tô fazendo, do que eu tô pensando, da motivação para eu estar agindo daquela forma, sabe? Porque senão eu vou simplesmente reagindo às minhas emoções e aí eu vou perdendo o controle da minha vida, né? Então é importante menosprezar as outras, sem tentar sobrepujar o meu próximo, sabe? Esther, para finalizar, uma última pergunta. Quais reflexões nós podemos ter para não sermos fontes de opressão? Tipo, não expondo em excesso uma perfeição nas redes sociais, por exemplo. E é bem isso que a gente estava falando, sabe? De ter essa consciência de si mesma. Quando eu olho para mim e eu analiso o meu comportamento e eu vejo como que eu estou agindo, por que eu estou agindo daquela forma, quando eu avalio a minha postura diante do contexto em que eu estou, quando eu vejo a minha influência diante desse meio e a influência desse meio perante mim, eu consigo ter uma visão mais realista das coisas, sabe?
Será que eu tô sendo uma fonte de inspiração? Será que as pessoas estão olhando pra mim que, tipo, caramba, que legal, olha só essa pessoa? Ou se elas estão se sentindo mal quando elas me veem? Quando eu tenho eu imponho a minha presença, sabe? É muito disso, se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, que tá sendo, inclusive, muito banalizada essa palavra atualmente, sabe? Se fosse uma amiga minha se comportando dessa maneira, como eu me sentiria a respeito dela? Como que eu entenderia esse comportamento dela? Sabe, é ter esse afastamento e tentar realmente reavaliar as nossas questões e entender que tá tudo bem não ser perfeita. A gente não precisa ser perfeita. Não existe ninguém perfeita. A gente vai ter falhas sim, a gente vai vacilar muitas vezes, a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, sabe? A gente precisa se livrar dessas ideias que são colocadas na nossa mente, que mantém a gente nesse sistema de opressão, sabe? A gente faz parte de um sistema opressivo e para isso às vezes a gente acaba tentando oprimir não só a gente mesmo, mas outras pessoas também. Então é importante ter ideia da dimensão de tudo isso. Não é somente uma questão individual, é também uma questão social. Sabe o que eu acho interessante, Bela e Esther? É que a síndrome da impostora, ela tende a cumprir o seu ciclo, começando primeiro com uma tarefa relacionada a uma realização. Então, uma vez que a tarefa foi dada ao indivíduo, primeiro ele fica ansioso, o que leva a gastar muito tempo na tarefa ou a procrastinar e então correr para terminar. Quando a tarefa finalmente está concluída e ele se sente aliviado, se a tarefa for boa, ele começa a receber feedback positivo, o que é normal. Mas quando a pessoa não aceita os comentários positivos, é quando a síndrome do impostor atinge ela. Ela ignora o fato de que ela poderia realmente ser inteligente, insistindo que ela teve sorte, o que lhe dá mais ansiedade e, portanto, esse ciclo se repete indefinidamente. Triste, né, Carol? Muito. Ter o conhecimento, assim, que existe, além da nossa pressão social, ainda uma síndrome que nos acomete, né? Bela, realmente esse assunto ele é muito, muito extenso. Esther, muito obrigada pela sua participação. Uma querida, aceitou o nosso convite, tá aqui com a gente falando sobre esse assunto que eu tenho certeza que interessa a muitas das nossas ouvintes e que aflige a muitas delas também, né, Bela? Verdade, Carol. Foi muito bom tê-la conosco, trazendo tanta informação e com certeza será muito útil para várias manas também. Ai, meninas, amei mesmo. Espero ter contribuído, espero que realmente tenha sido a ideia de vocês. Olha lá os pensamentos sabotadores. Mas espero de fato ter ajudado, foi um prazer. Eu gosto de passar por desafios, né? Uma pessoa, quem me conhece sabe que assim, nunca fiz podcast, vou ficar nervosa, mas vamos lá. Né? Porque é assim que a gente vai ganhando essa experiência e eu gosto de contribuir, porque se eu tive essa oportunidade de ganhar esse conhecimento, né, eu preciso compartilhar com outras pessoas. Então, estou à disposição para outras vezes, no que eu puder ajudar. Um beijo! É isso aí. Isabela, quais são as curiosidades que a gente traz hoje nesse programa? Então, Carol, trago verdades. Pois é, de acordo com o relatório de estatísticas de gênero sobre os indicadores sociais das mulheres no Brasil, publicado pelo IBGE em 2018, as mulheres continuam ganhando cerca de 76,5% do rendimento médio de homens. Isso tem relação com a iniciativa privada, porque no setor público não há distinção de salários para o mesmo cargo. E isso acontece mesmo as mulheres sendo a maioria com ensino superior. Hoje representamos 13,4% do efetivo ativo da Polícia Militar e da Polícia Civil no país. E a partir desses dados desse relatório, fica cada vez mais evidenciado a persistência da desigualdade de gênero entre homens e mulheres no Brasil, e que estão intimamente atrelados às desvantagens históricas acumuladas em relação ao gênero, cor e raça, onde a igualdade fica mais distante para mulheres negras e pardas e que residem fora dos grandes centros urbanos da região Sul e Sudeste. Bela,
Apesar da gente ser maioria da população brasileira, correspondente a 51,5%, a nossa representatividade no Congresso Nacional, de acordo com o relatório da ONU e da União Interparlamentar, é ruim e coloca o Brasil com menos parlamentares mulheres do que 151 países. Estamos abaixo de países como Etiópia, que está em 24º lugar, o Iraque, que está em 78º lugar, e a Arábia Saudita. As mulheres ocupam atualmente apenas 15% na Câmara dos Deputados, 14,8% entre os 81 senadores e 9%. 2 mulheres entre os 22 ministros e, pela primeira vez nas eleições de 2018, uma voz indígena foi eleita como deputada. É a Joênia Wapichana. É importante lembrar que a baixa representatividade também acontece no mundo corporativo, Bela. Carol, outra informação interessante é que, de acordo com a página Gênero e Número, as mulheres estão na linha de frente nos serviços essenciais durante a pandemia de Covid-19. Elas representam 96% nos serviços domésticos, 87% na enfermagem, 76% na educação, 62,4% na pesquisa, 51% no comércio e na medicina 45,8%. Quem quiser conferir pode dar uma olhada no site www.generonumero.media. Bela, um estudo realizado pelo Instituto Avon, em parceria com a Oxford Economics, sobre empreendedorismo feminino com cerca de 1.000 mulheres em 15 países diferentes, mostrou que as mulheres ainda não se sentem encorajadas para empreender. Triste, né, Carol? E isso é um reflexo da nossa sociedade, essa pressão toda sobre os espaços onde ocupamos. E olha, eu achei uma iniciativa bem legal que busca quebrar um tabu, que é aonde a mulher pode atuar. E essa iniciativa fala um pouco sobre a atuação de mulheres na computação. O nome do projeto é Meninas Digitais. Foi criado em 2011 pela Sociedade Brasileira de Computação, no Mato Grosso. A proposta é divulgar conhecimentos na área de computação para meninas e estudantes do ensino médio e fundamental. Assim, podem conhecer melhor a área e se sentirem estimuladas a seguir carreira neste setor, tão dominado por homens. Atuam com a oferta de minicursos e oficinas, além de realizarem eventos, palestras com profissionais que já atuam na área, compartilhando mais experiências. Para conhecer um pouco mais, acessem meninas.sbc.org.br. Gente, que iniciativa interessantíssima. Você sabe que eu conheci um pouco mais sobre a atuação de mulheres na computação com um grupo de programadoras? Cara, interessantíssimo. Eu adoro iniciativas como essas, porque pra gente sempre foi dito, né, Bela, que lugar de mulher não era na computação, né? Que era tudo muito complicado e tal. Então os meninos ganhavam computador e a gente ganhava boneca. Mas, enfim, né? Eu li um artigo, Bela, acadêmico, do Alisson Martins Meurer e do Flaviano Costa, lá para a Universidade Federal do Paraná, intitulado Eis o Melhor e o Pior de Mim, Fenômeno Impostor e Comportamento Acadêmico na Área de Negócios. E ele analisa, Bela, a relação entre o fenômeno impostor e o comportamento acadêmico dos pós-graduandos estrito sensu dos cursos da área de negócios. E o quanto as variáveis psicológicas e comportamento acadêmico dos discentes apresentavam-se como tema de interesse pelo fato de evidências empíricas indicarem que essas variáveis afetam o ambiente em que as pesquisas científicas são desenvolvidas. Eles buscam nesse artigo elementos que auxiliem na compreensão do fenômeno impostor, com a finalidade de reduzir as suas consequências no desempenho, comportamento e sentimentos vivenciados pelos discentes. Pós-graduandos matriculados no estrito sensu
podem estar recusando oportunidades para avançar em suas carreiras profissionais e adotando comportamentos destoantes dos desejados pelas universidades por sentirem-se impostores em suas capacidades. O estudo aponta que níveis mais elevados de sentimentos impostores estão associados positivamente à manifestação de comportamentos acadêmicos contraproducentes e, em sua maioria, negativamente, com comportamentos cidadãos acadêmicos. Ao identificar o fenômeno impostor em discentes, ações para minimização desses sentimentos podem ser implementadas, visto que pós-graduandos com fenômeno impostor podem não estar se engajando nas atividades que permeiam o estrito senso, prejudicando o clima e a cultura de cooperação necessários na academia. A gente vai, na descrição do episódio, quando a gente colocar lá no card das curiosidades, eu indico para vocês onde é que está esse artigo que eu achei interessantíssimo. Bem importante discutir e debater esse tema, né, Carol? A gente sabe que vem ganhando nesses últimos anos bastante repercussão quando a gente fala sobre os problemas ligados à saúde desses pós-graduandos, como é que está a saúde mental, né, e os tipos de assédio que passam, e ver um estudo que analisa o fenômeno impostor realmente é uma evolução, né, porque a gente adentra um mundo que até pouco tempo era muito fechado quanto a esses problemas, né? Porque ao mesmo tempo que você é um pesquisador, você não se vê na sociedade inserido no mercado de trabalho, apesar de que deveria ser considerado, né, um trabalho ser pesquisador, mas em relação a direitos, né, férias, 13º, não existe. Então isso também não conta nem para aposentadoria. Então a gente vê aí pessoas que passam anos e anos dedicando sua vida a assuntos super importantes, né, na nossa pesquisa brasileira, e realmente não são reconhecidos no mercado de trabalho. A gente vive um momento em que a saúde mental tem que ser debatida mesmo. É verdade, Bela. E esse estudo, ele mostra que dos entrevistados, 56% dos entrevistados eram mulheres, e elas apresentaram em algum nível a síndrome da impostora. Então você vê que nós mulheres, quando a gente vai para o meio acadêmico, a gente leva com a gente essa opressão. É claro que a síndrome do impostor, né, é colocada no gênero masculino, porque ela atinge homens e mulheres. Mas as mulheres, considerando as condições de raça, cor, condição social, elas acabam sendo muito mais atingidas por essa síndrome, que muitas vezes a gente deixa de contribuir socialmente como a gente deveria, por conta de uma síndrome que é sexista, que quando ela acontece, ela reverbera na gente. E por ser sexista, ela lima muitas oportunidades e acaba fazendo com que a gente paralise diante dos novos desafios ou muitas vezes das atividades que a gente comumente desenvolve. Então você vê que no meio acadêmico isso já está sedimentado, já tem artigos científicos com estudos, e no nosso dia a dia, pelo menos no meu dia a dia, né, eu me vejo muitas vezes paralisada. Aí eu reconheço, falo, opa, essa é a impostora. Para eu poder voltar ao normal, que eu digo, o meu normal é produção, eu me vejo uma pessoa produtiva, proativa, mas em muitos momentos, principalmente quando as demandas chegam, lidar com a ansiedade, com a síndrome, às vezes a síndrome vence, sabe? É difícil às vezes combater essa síndrome, mas o mais interessante é o que você sente, você que está escutando a gente, tem nome, né? Às vezes esse misto de ansiedade, de sentimentos de procrastinação constante, de paralisar diante de um novo desafio, às vezes não é você, é a voz da sua impostora dizendo: você não consegue.
a voz da sua impostora dizendo: você só conseguiu porque você tem muita sorte. Mas uma hora a sua máscara cai e você vai ser descoberta como a grandíssima impostora que você é. Então, Carol, sobre esse tema, a gente fez uma pesquisa nas nossas redes sociais justamente para ver se as manas conhecem, né, ou já ouviram falar, né, sobre isso. O que a gente perguntou? A primeira pergunta foi: você já ouviu falar sobre a síndrome da impostora? E do total de 35 participantes, a gente teve 94% dizendo que sim, já ouviu falar da síndrome da impostora. E a segunda pergunta, Bela, foi se você já desistiu de algo por se sentir incapaz de conseguir. Do total de 36 votos, 84% escutaram a vozinha da impostora e disseram que sim, Isabela Bela. Tá vendo como é mais recorrente do que a gente pensa? Sim, o LinkedIn, por exemplo, fez uma pesquisa em que as mulheres, elas não se arriscavam em ofertas de trabalho se elas não cumprissem 100% dos pré-requisitos daquele cargo. E já os homens, se eles tivessem 60% daquelas qualificações colocadas como pré-requisitos, eles arriscavam mesmo assim. Então a gente vê o quanto a gente se cobra, o quanto que a gente quer ser perfeita, né? No sentido de tentar arriscar somente se a gente realmente achar que a gente é capaz, que a gente é competente. E na verdade muitas vezes a gente é e passa a nossa autossabotagem aí e nos impede de avançar, né? É verdade. A Brené Brown, que a gente vai citar lá nas PP Dicas, no livro dela Coragem de Ser Imperfeito, ela diz logo lá no comecinho que ela só dá ouvidos para quem tá na arena, para quem tá ali batalhando também, para quem também tá no dia a dia trabalhando, fazendo as coisas, né, de quem tá combatendo ali também o dia a dia. Porque pra gente, principalmente pra nós, né, mulheres, como a gente já tem dito, né, não generalizando, mas muitas de nós que tivemos uma educação mais tradicional, a gente teve essa educação para não ser combativa. O combativo, coragem, né, ela estava muito mais relacionada aos atributos do gênero masculino. Na infância de muita gente, os meninos eles foram incentivados a serem corajosos, a superarem os desafios. Então, como nós fomos educadas a estarmos submissas, a sermos delicadas, muitas de nós, né, as que tiveram a educação mais tradicional, quando a gente vê uma situação profissional que você tem que se superar, que você tem que mostrar um bom rendimento, que você tem uma oportunidade de crescimento no cargo, a primeira voz que chega para você é que aquilo, pelo menos para mim, aquilo não combina comigo. Então, Carol, a gente tem uma pepeca... Não, a gente tem 2 pepecas livres nesse episódio, né? É bem especial. Diz pra gente quem são. Bela! E queridas ouvintes do PPcast, as pepecas livres desse episódio são as psicólogas doutora Pauline Clancy e a doutora Suzane Imes. Elas são americanas e as madrinhas desse conceito que foi introduzido em 1978 no artigo O Fenômeno do Impostor em Mulheres de Alto Desempenho, Dinâmica e Intervenção Terapêutica, onde elas entrevistaram uma amostra de 150 mulheres de alto desempenho, ou como a gente pode dizer aqui no Brasil, executivas, né? As entrevistadas explicaram que seu sucesso era resultado de sorte e de as pessoas simplesmente superestimarem suas habilidades. Elas descreveram quantas vezes se sentiram uma fraude. Graças ao artigo publicado por essas lindas, começamos a falar e compreender um pouco mais sobre essa síndrome, que com certeza é anterior a 1978 e muito mais complexa do que o escopo do artigo que elas publicaram, mas que a partir dele passou a ser mais estudada e falada, tanto que nós trouxemos como tema para o PPcast. Gratidão a essas manas maravilhosas, né, Bela? O que seria da gente se elas não tivessem investigado mais sobre essa síndrome, né?
estaríamos na escuridão. É verdade. E Bela, o que você tem aí de PP Dicas para dar pra gente, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes procurarem aí nas redes sociais e interagirem um pouco mais com esse episódio? Olha, pessoal, tá disponível um documentário bem especial na Netflix, O Chamado para a Coragem. Quem não assistiu, esse documentário é da professora, pesquisadora, escritora Brené Brown, que traz uma reflexão para trocarmos o conforto pela coragem, em uma sociedade que trabalha com medo, escassez e com a sua incerteza. E Carol, o que você traz dela aí? Bela, a dica de um livro maravilhoso que eu tô terminando de ler, mas eu quero ler ele de novo, quero ler ele várias vezes, que é da Brené Brown também, que chama Coragem de Ser Imperfeito. É um livro de uma série que ela lançou pela editora Sextante. É muito interessante, traz uma linguagem acessível e é inspirado na experiência que ela teve no TED de 2010. E outra dica que eu trago é um TED também, que esse é de São Paulo, com Alexandra Balder Loras, graduada em Marketing e Vendas, mestre em Gestão de Mídia, jornalista e apresentadora na TV francesa. Hoje escreve num blog sobre dignidade negra e traz no TED um pouco sobre a síndrome e da importância de a gente ajudar na melhoria da autoestima de crianças afrodescendentes. Quem quiser conferir, procura lá no YouTube Síndrome da Impostora com Alexandra Balder. Gente, outra dica muito legal é o vídeo educativo Ilustrando a Síndrome da Impostora, que é produzido pelo TED versus Talks. O que é Síndrome da Impostora e como combatê-la? Vai lá no YouTube também. Eu vou dar um endereço para vocês em inglês, porque eu sou uma pessoa poliglota. Então você clica lá, busca ted.com Talks Elizabeth Cox, What is Impostor Syndrome? And how can you combat it? Que bonita, gente. Tô muito inglesuda. E, gente, a última dica que nós temos para vocês hoje é um podcast maravilhoso que se chama Chá com a Impostora, que é um espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. A Ana Terra e a impostora dela recebem convidadas e relatos especiais que trazem visões e perspectivas diversas de como a síndrome da impostora influencia a nossa vida e as nossas decisões. Ei, Carol, a gente está chegando naquele momento em que a gente chama aquela participação especial para fechar o nosso programa. Ô, Bela, é muito triste, mas está acabando. E quem mete a boca na pepeca hoje é a Ana Paula Rodrigues. Ela é psicóloga clínica e você pode acessar ela pelo Insta, que é psicóloga Ana Paula Melo Rodrigues. Ana Paula, mete a boca na pepeca, mana. Oi, manas. A essa altura do PPcast, você já deve ter percebido que você não está sozinha e que tem praticamente uma sociedade secreta de impostoras. São muitas de nós que se sentem assim. E para superar isso, é preciso eliminar esse segredo. E como fazer isso? Quebrando o silêncio. Vamos pôr para fora esses sentimentos, porque é falando que trazemos para a luz, que trazemos para a consciência. E é só a partir disso que é possível uma transformação. Busquem informações, falem com amigas que você confia e que não te julgue. A psicoterapia é um espaço seguro para a fala. Na síndrome da impostora é como se as nossas lentes que a gente usa para nos ver estivessem desajustadas e para menos. E o processo de se conhecer que a psicoterapia proporciona pode ajustar essas lentes. E com o tempo, você verá quais são as suas reais capacidades e quais as suas reais limitações. Essa voz dentro de nós que diz que somos uma farsa, incapazes, é alimentada há muito tempo dentro do contexto que vivemos. É uma ferida coletiva. E uma das formas de cuidar dessa ferida é quebrando o silêncio e fazendo um movimento oposto. Não podemos continuar a alimentar vozes que nos paralisam. Precisamos ressuscitar a voz que calamos.
a voz que tem coisas assertivas a dizer sobre nós, e não a da autossabotagem, de um discurso autoagressivo. Você não falaria, por exemplo, para uma amiga que ela é uma farsa. Você falaria das habilidades que você vê nela. Ou seja, você não falaria as coisas terríveis que fala para si. Precisamos aprender a ter autocuidado, autodelicadeza. É como se cada sentimento fosse um músculo. Se você exercita muitos sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de não merecimento, eles vão ficar bem fortes. E é isso que acontece nessa síndrome. Esses sentimentos estão muito exacerbados. A saída é o enfrentamento, e com o tempo, a tendência é isso enfraquecer. À medida que for sendo trabalhada uma crescente consciência, você se sentirá menos impostora e mais empoderada de si. Gente, nesse episódio, que é tão significativo para nós mulheres, a gente traz o depoimento da Kathleen Pettenon. Ela é advogada, polidancer e uma querida. E ela vai falar um pouquinho de como ela lida com a impostora dela. Oi meninas, o que mais se destaca assim, nessa trajetória que eu estou percorrendo, né, foi na minha vida profissional, né, como advogada. Então eu demorei muito para me sentir advogada. Estou advogando, mas eu acho que isso não é para mim, estou advogando errado. Hoje em dia eu posso dizer que eu já me sinto confiante, eu consigo já trabalhar com várias áreas, se eu debruçar e estudar, sabe? Como todo mundo, né, em várias questões. E quando eu fazia teatro, atuava, eu também me sentia uma impostura. E outro depoimento muito importante que consolida, né, um pouco do que a gente falou, principalmente nas mulheres que estão no campo da ciência, né, é o da Rayana Boni. Ela é cientista e doutoranda em imunologia lá pela Universidade Federal de Minas Gerais. Rayana, prazer ter você aqui. Solta sua impostora aí pra gente. Eu passei em segundo lugar na seleção pro doutorado. Achei que foi sorte, que eu ainda fiquei me perguntando, gente, por que eu passei em segundo lugar, assim? Acho que foi por qualquer outro motivo que não, né, o meu conhecimento. Eu cheguei lá no laboratório e eu achava que todo mundo ao meu redor sabia muito mais do que eu. Até porque meu orientador, ele é conhecido na área, até fora do país também. Ele publica muito bem em revistas boas. Primeiramente, eu não consegui dizer assim por que ele me aceitou para o grupo dele. Eu pensava se foi por minha simpatia ou eu tinha uma lábia muito boa e conseguia convencer as pessoas de que eu sabia, sendo que eu achava que eu não sabia aquilo tudo. É estranho, né? Às vezes, até hoje, eu ainda sinto um pouquinho isso, mas graças à terapia que eu faço desde o início do doutorado e continuo fazendo, isso diminuiu bastante. Teve momentos de eu entrar em pânico no laboratório, assim, de eu achar que eu não sabia nada e olhar ao redor e achar que todo mundo sabia muito mais do que eu e de fugir mesmo, de inventar desculpas, doença, dor de barriga, para sair dali, porque era insuportável eu estar num ambiente que eu me sentia muito inferior. Até agora, assim, foi um processo muito difícil. Me prejudicou bastante, me prejudica ainda, porque gera uma ansiedade muito grande. Então, por exemplo, eu acho que eu tenho que estudar muito mais do que as outras pessoas para acompanhar elas, mas ao mesmo tempo a ansiedade não me permite estudar, porque eu começo a estudar e acho que eu não vou conseguir. É como se quando eu estivesse estudando eu não fosse chegar aos pés das outras pessoas ao meu redor. Graças à terapia isso diminuiu bastante. E hoje eu consigo enxergar que eu estou onde eu estou pela minha capacidade, né? Porque, assim, é muito difícil sorte me trazer até o final de um doutorado, mas o processo foi bem doloroso. Gente, agora a gente vai ter o depoimento de uma mana que vai dizer um pouquinho do que a impostora fez com ela esses anos todos. Eu descobri recente sobre a síndrome da impostora e foi meu chefe quem comentou comigo numa reunião e comentou que achava que eu me enquadrava nas características. Na hora, eu só achei que ele quisesse me encorajar para assumir mais tarefas do que eu já estava fazendo. Mas eu parei mais para pensar sobre isso, assim.
Na verdade, eu sempre refleti sobre isso, mas eu associava a mera insegurança mesmo, assim, eu até reduzia a temática, né? Hoje eu vejo isso. Eu sempre fui assim, sempre foi uma característica minha, mesmo numa atividade que eu domino, ainda assim eu me pego tentando me boicotar. Às vezes depois de realizar uma tarefa e alguém me elogia, eu me pego tentando me depreciar. Não assumo o elogio, não recebo com tanta facilidade. Então eu acho que tem a ver com um pouco com a forma que eu fui criada, sem muito incentivo a me desafiar. E é um trabalho intenso, assim. Primeiro para a gente identificar essas situações, identificar esse comportamento na gente e depois para a gente se corrigir, né, e se transformar, assim, acaba que atrapalha muito isso. E quando a gente não se analisa, a gente só associa a medo e insegurança, mas é algo bem mais profundo que isso. Obrigada a todas as manas que participaram desse episódio, que para mim tem um significado muito especial. Falar sobre a síndrome da impostora. Eu tô muito feliz com esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo que é bom dura pouco, né, Bela? Porque... Né, mas daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais episódio aí do PPcast. Curte a gente, segue a gente nas redes sociais, PPcast, e também no YouTube, Google Podcast, Spotify. Estamos aí. Gratuito, acesse aí. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Uhul! PPcast. 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 PPcast.